E vamos então para o nosso assunto de hoje. Aprenda a lidar com o dinheiro, até que enfim, né? Muitas pessoas falam, você fala muito de prosperidade, fala muito. Gostaria de saber qual é a visão atual da psicologia, do espiritismo, das correntes de autoajuda a respeito do dinheiro. E já começa o título, já nos dá uma sugestão. Aprenda a lidar com o dinheiro. Significa que o dinheiro não é uma maldição, não é pecado. Aquelas coisas que a gente traz das religiões nos causou um problema sério. Divaldo Pereira Franco, ele nos diz assim: nós não somos seres materiais em busca de experiências espirituais. Somos seres espirituais em busca de experiências materiais. Somos o inverso do que nós estamos fazendo hoje. Nós nos desesperamos com a vida física e não desesperamos com a miséria espiritual que a gente vive. Nós desesperamos com o imediatismo, com o agora, mas esquecemos que o amanhã todos nós vamos ter que encontrar com esse lado espiritual, porque todos nós vamos morrer. E não há notícia de que alguém tenha escapado da morte. Se a morte é algo real, inevitável, faz-se lógico nós nos preocuparmos pelo menos com o que será depois dessa morte. Muitos alegam assim: deixa isso para depois, sabe lá quando eu vou morrer. Esse é o grande problema. Se nós soubéssemos quando iríamos morrer, eu diria assim: preocupe-se agora com a sua vida física e deixe para a morte daqui. Quantos anos você vai viver? 10, 20, 30, 50 anos? Deixe para se preocupar. Mas você não sabe. Então você pode ter acabado de dizer essa palavra e ter um infarto. Morreu. Então aquilo que você falou, eu vou deixar, já não iria mais deixar. Terá que se ocupar. Se nós não temos esse aviso prévio de quando ela vai chegar, é um pouquinho lógico nós nos prepararmos para quando ela vier. E não nos pegar de calça curta, como muitos dizem, né? O que nós vemos no plano espiritual, às vezes não são os espíritos que não estariam aceitando a morte. Eles dizem não estar preparado para a morte, porque ela vem devagarinho e assalta-nos. E ali começa todo um novo mundo a se descortinar diante de nós. Aprenda então a lidar com o dinheiro. A Organização Mundial de Saúde definiu que a saúde está dividida em 5 áreas. Porque saúde não é simplesmente a ausência de enfermidade. Nós tivemos uma palestra sobre saúde e vemos claramente que não é só esse conceito. A saúde é um bem-estar físico, emocional, familiar, econômico e financeiro, social, intelectual e espiritual. Essas 5 áreas têm que estar em equilíbrio para eu dizer se sou saudável ou não. Eu posso ter uma saúde física invejável, mas estou com um sério problema familiar. E isso me causa perturbação psicológica, uma perturbação de relacionamento. Quem pode dizer que é saudável, ter uma tranquilidade na vida, uma harmonia, se não está bem dentro de casa? É impossível. Qualquer uma dessas áreas desequilibrando, ela nos causa uma enfermidade. Seja ela no campo físico, que é uma doença, então eu posso ir ao médico, ele vai fazer um exame, vai comprovar, vai ver a gravidade da minha doença, ou pode ser no campo emocional, psíquico, espiritual. E aí não tem equipamento, não há como nós detectarmos na medicina atual qual é a doença que possuímos. É a doença que nós chamamos doença da alma, onde grande parte das pessoas vivem doentes da alma, mas com o corpo e com uma saúde muito boa. Hoje nós vamos nos deter especificamente na área econômica, financeira, já que o nosso título é aprender a lidar com o dinheiro. Deixemos as demais áreas para outras oportunidades, porque são todos temas muito longos e seria necessário uma nova palestra. O que você pensa sobre o dinheiro? Como foi sua educação?
Como teus pais relacionavam com a lida financeira da casa? De que forma você aprendeu sobre o dinheiro, a se relacionar com ele? Vendo seus pais, era algo difícil, era algo tormentoso? De que forma você hoje concebe o dinheiro na sua vida? Porque nós somos influências do passado e atualmente da nossa educação. Como é que teus pais viviam, lidavam, falavam a respeito do dinheiro? Você acha que o dinheiro que você tem é suficiente? Você liga sua autovalorização a ele? Você pensa que ele lhe trará tudo o que mais deseja? Nós vamos abrir esses tópicos um a um. Você é amigo do dinheiro ou inimigo dele? São 4 questionamentos para que eu avalie a minha relação com o dinheiro. Já é mais do que na hora de fazer as pazes com o tal amaldiçoado dinheiro, que vieram por centenas e milênios de anos sendo amaldiçoado. Interessante que as próprias religiões que às vezes pregam o dinheiro contra a evolução não vivem sem eles. Vamos analisar. Vamos falar do primeiro tópico. Você acha que tem o suficiente? Preste atenção. Talvez você já tenha o que deseja. É verdade. Antes que a gente responda, será que eu tenho o suficiente? Será que eu não tenho o suficiente? Mas o que é o suficiente? O suficiente para mim pode não ser para vocês. E sendo uma forma natural, cada um tem um nível de necessidade. Mas vamos então refletir. Será que o que temos não é o suficiente? E aí, para que a gente responda essa questão, eu tenho que saber aonde está a barreira Eliane entre a ganância e a prosperidade. Porque eu nunca vou saber se o que eu estou querendo é a mais do que eu necessito ou simplesmente é o meu necessário. Quem é que pode definir o meu necessário? Ninguém. Nem eu posso definir o necessário de alguém. Cada um de nós temos o que nós chamamos de consciência. E é ela que define na nossa vida o que é necessário para nós e o que não é necessário para nós. Ganância e prosperidade têm os seguintes conceitos. Prosperidade é ter abundância em todas as áreas da vida de forma natural. É ter abundância em todas as áreas da vida. Quando nós falamos do termo prosperidade, muitos fixam como apenas progresso financeiro. Em todas as áreas, espiritual e material. Daí uma pessoa pode achar que está tendo prosperidade por estar ganhando muito mais dinheiro do que antes, mas está tendo uma vida emocional desequilibrada, sua saúde está totalmente afetada, seus relacionamentos estão todo conturbados, ele não dorme à noite, está tendo insônia, vive de medicamento, toma uma quantidade de medicamento imensa e acha que está prosperando apenas porque está ganhando mais dinheiro. Mas eu diria assim também, é ter um equilíbrio em todas as áreas. Às vezes, não adianta eu me disparar numa corrida para uma determinada área espiritual e sofrer penas terríveis na área material. Exemplo, eu acho que eu tenho que chegar numa determinada religião e dar tudo que eu conseguir através do trabalho, do suor, bens materiais. Aí eu vou, procuro uma determinada doutrina religiosa e ali eu vou me dispor de tudo que eu tenho. Vou dar meu carro, meu apartamento, só não dou a mulher e os filhos porque ninguém quer, né? Só que é o dinheiro que a gente tem. O carro, os bens materiais, o apartamento, tudo. Isso é correto? Então você vai dizendo que agora a sua alçada, a sua caminhada é a vida espiritual. Só que você esqueceu que não vai ter prosperidade. Porque esse desequilíbrio financeiro que você está provocando por vontade própria pode te desequilibrar durante todos os dias, a ponto de te enlouquecer. E alguns vão dizer, mas aí é falta de fé. Será que é falta de fé? Ou nós estamos nesse ponto, nisso que nós estamos falando, colocando um fardo que não tínhamos necessidade de carregar? Jesus não foi em busca da cruz para suportar. Foi o homem que fabricou a cruz e colocou no ombro dele. Daí nós sairmos
em busca do sofrimento por livre e espontânea vontade, já se tem um nome na ciência para isso: masoquismo. Isso não é fé. Será que é possível nós entendermos isso? Não é fé. Nenhum momento Jesus foi em busca do sofrimento. Ele nos diz que temos que suportar o sofrimento quando eles nos chegam de forma natural. Daí eu pegar e doar tudo que eu tenho e viver uma vida miserável, sofrendo, isso é masoquista. Outros também tiram a roupa, pegam aquela cinta e ficam batendo no corpo enquanto ficam em oração. Sofrimento, masoquista. Jesus não ensinou que ninguém deve se chicotear. Ele foi chicoteado, mas ele não chicoteou ninguém. Então nós temos que tomar cuidado para não irmos atrás de sofrimento que não cabe a nós. Há outros que passam, e saibamos respeitar o sofrimento daqueles que passam no estágio que se encontram na sua evolução. Não estamos aqui para julgar aquele que passa ou aquele que não passa. Nós estamos dizendo o seguinte: precisamos analisar se nós precisamos passar por isso ou não. Se necessitamos passar, aceite com resignação e seja um excelente cristão. Se não, pelo amor de Deus, reaja e muda a sua vida. Ganância. Segundo o Reinaldo Espírito, ele diz assim: Guto, ganância é a escravidão da posse. Quando eu já não consigo mais ter paz por possuir alguma coisa, aí então eu já não sou mais feliz por aquilo. Posse já começa a me causar um desequilíbrio espiritual. A exemplo, vamos supor, eu tenho um bem material, um carro. E aí, eu já com esse carro, porque ele é muito bonito, eu não posso parar em qualquer lugar, alguém vai roubar. Ao invés do carro me levar onde eu quero, eu já não posso ir onde eu quero, porque onde eu quero o carro não pode ficar parado, porque vão roubar. Ao invés do carro me levar para determinados locais, eu não quero usar o carro, porque vai estragar o carro e ele não vai me levar naquele local. Dali invertir a posição. Os bens materiais existem para nos servir. Nós somos senhores dele, usamos ele, mas não somos escravos dele. É bem diferente uma coisa da outra. Então a ganância e a prosperidade, perceber em nós quando que nós já estamos nos tornando gananciosos. Quando que as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão se tornando escravo do dinheiro, do bem material. Isso só quem pode definir somos nós mesmos. Aquela pessoa que ora por uma casa e depois não consegue, depois de adquirir a casa própria, sair da própria casa com medo que os ladrões entrem e roubem tudo. Transformou-se num vigia. Ao invés dela ter uma casa para dormir tranquila, se proteger dos intempéries da natureza e agradecer todos os dias pela bênção, quando muitos não têm onde morar, ela tem que se viver vigiando na janela para ver se alguém não entra. E vive dentro da casa, refugiada, com medo de alguém entrar. Isso é uma bênção para essa pessoa? Ou a casa, nesse exemplo que eu estou citando, é uma prisão? Então nós temos que raciocinar. O que é que nós somos capazes de ter e administrar com muita tranquilidade? Nós não estamos dizendo para não ter, estamos dizendo que tenha. Quem pode que tenha, mas seja que tudo que você vier a ter lhe provoque equilíbrio, paz e tranquilidade. Se você vier a ter algo que lhe provoca um desequilíbrio, a falta de paz e a intranquilidade, a perca do sono, a ansiedade, o nervosismo, desfaça daquilo. Não serve para você. Mas o fulano tem, talvez o fulano desenvolveu isso. É capaz de possuir determinadas coisas e não se sentir. É como eu disse, isso vai depender de cada um de nós. 450 anos antes de Jesus, Sócrates, um filósofo, ele nos disse assim: o contentamento é a riqueza natural e o luxo é a pobreza artificial. O luxo que ele quer se referir aqui é o excesso. Quando nós começamos a exceder a própria capacidade de administrar o que possuímos, quando eu vou começar a perder o controle de administrar o que eu possuo? Quando eu não tenho mais paz. Quando aquilo que eu começar a ter não me deixa mais dormir,
me provoca ansiedade, não deixa mais eu ser livre, ir onde quer, voltar onde quer, fazer o que quero. Desse momento, eu já deixei de ser senhor de mim e passei a ser servidor de algum bem material. Não estou dizendo, no caso, o sonho. Nós vamos falar bem dele. O sonho é uma coisa. Eu fazer uma renúncia para conquistar algum sonho, se alguém não fizer renúncia para conquistar sonho, não conquista. Um sonho é uma coisa. Eu estou dizendo do bem material. E tido o bem material, se ele me desequilibra, não tenho condição de administrá-lo nessa vida. Posso tentar. Alguns dizem, mas eu posso tentar, eu vim para aprender. É isso mesmo, a vida está aí. Mas tenha consciência de que você vai entrar naquele empreendimento, na conquista daquele bem material, mas não se desequilibre. Portanto, sem dúvida nenhuma, quer experimentar? Vai, experimente. Eu diria, parabéns. Experimente mesmo. E seja humilde para perceber que aquele carro importado, que eu sou muito apaixonado, não dá, aquele me desequilibra. Eu saio na rua e caio num buraco, eu xingo o prefeito, desde o presidente da república até os homens da prefeitura, os trabalhadores. Por quê? Porque vai estragar a roda do meu carro. Então, você já não tem mais como andar num carro desse. Porque você já está andando estressado. Daqui a pouco alguém te dá uma fechada, você quer matar a pessoa porque riscou o teu carro. Já vemos desequilíbrio. Você não tem paz. Goste daquilo que você tem. Em achar se você tem o suficiente ou não, não vamos também partir para o outro lado do absurdo. É que às vezes a gente quer ter alguma coisa. Já sentiram isso? E algumas pessoas dizem assim, Guto, mas eu sinto culpa ir lá comprar. Eu acho que eu estou sendo ganancioso. Pelo amor de Deus. Aí é o radicalismo do conhecimento. Se você quer, se você deseja, vai lá e compra. Faça a sua experiência, mas não se torne escravo daquilo que tem. Se não for mais, desfaça. E é assim que é a vida. É para isso que estamos aqui. Não é ter medo de viver a vida, é ter audácia de viver a vida. É querer que as dificuldades cheguem até nós, para que nós as vencemos. São desafios, nem dificuldades. Os benfeitores dizem, não fala dificuldade, não fala problema, chama desafio. Desafios existem para nos desafiar. Goste daquilo que você tem. O que você possui, você tem que gostar. Não adianta ficar admirando aquilo que não possui e se lamentar por aquilo que você deseja e não tem. Goste daquilo que você já tem. Ame. Existe uma frase popular. Diz que eu não tenho tudo o que quero, mas amo tudo o que possuo. Isso é muito importante nessa limitação. Eu preciso gostar daquilo que eu já conquistei. E quer queira ou não, houve suor, houve trabalho. E dê valor para o que você conquistou. As pessoas que não dão valor para o que têm, não são felizes. Elas se autodesvalorizam. Porque elas querem dizer indiretamente para ela que tudo que ela tem, qualquer um teria. E não é essa a verdade. Porque se ela fizer uma análise, por pouco que nós tenhamos, ainda temos muito mais do que muitas pessoas. Observem. Então, agradeça e abençoe aquilo que você tem. Abençoar o que você tem não é pedir para ir alguém lá na sua casa abençoar. É você amar o que tem. A maior bênção que existe chama-se amor. Tudo que eu amo, eu abençoo. Naturalmente. Se eu amo meu filho, eu já abençoei ele. Eu não preciso ninguém abençoá-lo. Eu abençoo ele. E Deus nos abençoa sim, porque Ele nos ama. Jesus nos ama, os benfeitores nos amam. Nós somos abençoados constantemente. Não há uma necessidade de que alguém abençoe para que Deus dê a sua misericórdia. Bastamos nós amá-los. Então, eu preciso abençoar o que eu tenho. Porque senão ele pode se transformar num tormento. E como é que uma pessoa age quando ela gosta daquilo que ela tem? Usufruindo do que tem. A primeira coisa. Aquele objeto que você não usufrui, você o adora, mas não gosta. E aí, quando a gente adora, idolatra, se torna escravo daquilo, para que aquilo não acabe, não estrague, o acabar, o estragar, faz parte natural do desgaste
que toda matéria se submete no universo quando está dentro dela. Aquela história da gente ter algo intocável, ficar lá na nossa prateleira, é igual joia. Hoje em dia é impossível você usar uma joia verdadeira, mas aí você mantém no cofre da sua casa. E todo dia você olha e namora aquilo ali. Você está idolatrando aquilo ali. Você não gosta, você idolatra. Use o que você gosta. Mas se não der de usar, então não use. Mas aí eu vou guardar besteira, não idolatro. Desfaça. Porque aquilo te dá um tormento tão grande. Se você ficar sabendo que tem ladrão rondando na sua vizinhança, a primeira coisa que você pensa é aquele anel de pedra preciosa que está no seu cofre há mais de 10 anos que você não vê ou não usa. Então isso é um tormento. Um caso de uma senhora que me procurou, e a casa dela era muito segura. E daquela redondeza no Araés, naquela quadra, já havia entrado ladrão em todas as casas, menos na dela. Mas ela se resguardava, cerca elétrica, alarme, grade na janela, nas portas. Certo dia, ela estava me contando, ela chegou em casa e havia arrombado, literalmente, o muro da casa dela. Entraram pelo muro. Nós sabemos que quando o ladrão quer, não há nada que impeça. Ele entrou pelo muro, arrancou as janelas de ferro da casa dela, arrombou a janela, entrou e, por incrível que pareça, pegou todas as joias. E ela disse assim: olha, Guto, quando a polícia veio, eles me perguntaram então o que é que tinha roubado. Você sabe, Guto, que eu não sabia dizer que joias que eu tinha. Daí que eu percebi que eu não sabia o que eu possuía. Pois fazia cofre, era daqueles na parede com quadro em cima. E como eu sou baixinho, era muito alto, a gente ia pegar uma cadeira. Eu estava ficando de idade, eu ficava com medo de desequilibrar. Parei então com esse negócio de carregar aquele quadro pesado. Sempre tinha que chamar alguém para tirar o quadro. Depois pedia para alguém virar para lá, para me virar. Eu parei de incomodar as pessoas com isso. Acabava ficando com medo da pessoa que sabia onde estava o cofre. Então eu falei: para com isso, deixa ali. Mas não é que o danado soube e entrou e pegou e levou todas as minhas joias. E agora, como é que a senhora se sente? Aliviada. Ela confessou. Aliviada. Porque se eu morresse, como é que ia ficar? Ela morava sozinha. Quem quer saber que aquilo ali estava lá? É verdade. Reinaldo nos diz assim: Guto, quando alguém tirar alguma coisa, lhe roubar alguma coisa, não fique com raiva de quem lhe roubou. Porque Deus resolveu emprestar aquilo que Ele lhe emprestou para outra pessoa. Porque talvez você não esteja fazendo bom uso daquilo, ou não esteja fazendo boa serventia. Porque a joia dela, com certeza, se transformou, pode ser no que for, mas ela girou o dinheiro daquilo. Foi vendido, virou dinheiro, foi para alguém, talvez o ladrão que roubou, comprou comida, virou, e aquilo ali parado, não dava nada, só preocupação para aquela senhora. Depois que entraram e roubaram a joia dela e tudo mais, hoje a casa dela não tem tanta essa fortaleza. Ela mandou corrigir o muro, tirou a cerca elétrica. Já não tem mais nada que rouba na minha casa. Olha a paz que trouxe ela. Não estou desejando a ninguém que seja roubado. Mas é para que a gente tenha uma ideia de que os tesouros da vida nos causam preocupação e uma ilusão que nos escraviza. Sem que nós percebamos, começamos a viver a nossa vida servindo aqueles bens materiais. Não compare-se com os outros. Gostar daquilo que você tem é gostar de tudo que você possui. Existem coisas melhores que as suas? Sem dúvida. E existem coisas piores que as suas. Se nós ficarmos nos comparando, nunca vamos ser felizes. Nunca vai estar estabilidade, harmonia e paz. O que é importante é que você tem aquilo que você fez e conquistou. E quer queira ou não, é sempre mais do que alguém. Não exija de si mesmo mais do que é capaz de dar. Você tem um sonho. E esse sonho, para realizar, é necessário sacrifícios. Esse sonho que eu estou lhe dando aqui, que estão nos falando aqui, é o sonho da prosperidade financeira. Então a prosperidade financeira, você tem um sonho de crescer. Mas você tem os seus limites. Não os ultrapasse. Porque vai se sentir decepcionado após ultrapassar os seus limites, você ter conquistado alguma coisa. Você vai começar a sentir raiva daquilo que possui,
frustração daquilo que possui e um vazio muito grande dentro de você, porque aquilo que você conquistar não valeu a pena ter feito tudo o que fez. Você liga sua autovalorização ao dinheiro? Você liga? Para você, ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro, isso está ligado diretamente à sua autovalorização, ou não? Deepak Chopra, ele é um endocrinologista indiano, mas ele hoje é um best-seller. Se tornou um filósofo por escrever 27 livros. E todos eles são de recorde de venda. Ele escreveu, entre vários, A Cura Quântica, As 7 Leis Espirituais para você criar um filho, e uma série de outros livros, são fantásticos. Ele não é espírita. Você tem um talento, ele diz assim, singular, e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo. E para cada talento singular, em sua forma única de expressar, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa de seu talento, surge a fagulha que cria riqueza. Essa frase dele veio das obras dele, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ele está dizendo que a riqueza aqui não é algo que a gente faça para conseguir, mas é algo que vem naturalmente depois de nós exercermos o nosso talento, combinando com o poder criativo que existe dentro de nós. Quando a pessoa começa a trabalhar com amor, por amor e dedicação, naturalmente ela se torna rica. Não é algo que a gente precisa almejar com o objetivo da nossa vida, porque senão nós vamos frustrar. E é isso que nós estamos vendo constantemente. Pessoas trapaceando pessoas porque o objetivo dela é crescer financeiramente e não se harmonizar interiormente. Ela não trabalha com talento, porque quem trabalha com talento não disputa. Os grandes homens que vieram sobre a terra e que deram a sua contribuição talentosa, vocacional, missionária, nos mostra que não existe concorrência no talento. Talento cada um tem o teu. Um pintor não concorre com outro pintor, pelo contrário, pode fazer até uma exposição de todos juntos. Não há concorrência, porque a expressão, o talento já é a expressão desse dom da alma. Porque existe uma diferença entre o dom e o talento. Dom vem de Deus, criado no ser humano. O dom de amar são as virtudes. O talento é a capacidade intelectual de exercer as virtudes ou os defeitos. Você descobre que você tem um talento, que você é capaz de fazer algo, e faça aquilo. Porque quando você fizer aquilo com amor, naturalmente cria uma força magnética no resultado do teu trabalho. Aí você, vamos dizer, um pintor, um artista, suas obras vão ter alguma coisa que atrai as pessoas, porque ela foi feita com amor. Ela não é uma produção industrial, ela é uma produção individual, sentimental, de um espírito que estava por trás de tudo aquilo. Antes de eu entrar aqui, conversando com o rapaz Douglas, ele me contou uma história de uma mulher que vive hoje em um hospital grande aqui no Brasil, e ela é paraplégica, totalmente. Só os pés movimentam. E ela no hospital, como as despesas são caras, e ela mora nesse hospital caríssimo, ela paga as despesas, sabe como? Pintando com os pés. E o quadro dela mais barato foi vendido agora por R$350 mil. Alguém diria assim: se eu fosse paralítico eu tinha me matado. Se eu não tivesse perna, eu preferia não ter nascido. Cego, Deus me livre. E quando muitos de nós gozamos de perfeita função orgânica, temos olhos, ouvido, boca, nariz, andamos, temos braços, temos mãos, e vivemos tão desgostoso, porque nós não descobrimos o talento, o dom que existe dentro de nós. Essas pessoas limitadas fisicamente demonstram o amor pela vida, e esse amor pela vida faz com que ela descubra um dom. Você vê como é simples? O homem mais genial científico hoje, eu não me recordo o nome dele mais uma vez,
ele só movimenta os olhos e tem um sintetizador ligado à garganta. As mãos são colocadas sobre o teclado do computador. Ele foi aquele que criou a teoria do Big Bang, a origem do universo. Só movimenta os olhos, mais nada. Seria para nós o suficiente para não querer nem viver. Para a visão espírita, o talento e o dom é a coisa mais importante do ser humano. É ali a barreira entre o emprego e o trabalho. É exatamente aí. Eu posso ter um emprego no qual eu trabalho. Eu posso ter um trabalho no qual eu faço o meu emprego. Mas eu posso ter um emprego separado do meu trabalho. Ninguém vive sem trabalho. Muitos conseguem viver sem emprego. O emprego é sempre remunerado. O trabalho nem sempre. O trabalho edifica o homem, o emprego nem sempre. Por exemplo, o emprego é aquilo que te mantém materialmente. E aí eu posso traficar drogas. Esse é o meu emprego, eu sou traficante. Qual é o problema? Mas não é um trabalho, porque ele não dignifica o homem. Ele não progride o homem. Assim define os espíritos para nós. Então não há uma transformação moral, ética. Então ele tem um emprego, ele vive daquilo, mas não trabalha. E uma outra escritora muito famosa na atualidade, Louise Hay, ela é metafísica norte-americana, escreveu várias obras fantásticas, também best-sellers. Esse dizer dela, esse pensamento dela, encontra-se na obra Ame-se e Cure Sua Vida. Ela nos diz assim: nossa busca pelo dinheiro deve contribuir para a nossa qualidade de vida. Resumiu tudo que nós falamos até agora. Se eu estou me matando para ganhar dinheiro, que qualidade de vida você tem? Você talvez não vai nem gastar ele não. Você vai acumular. E a hora que você pensar, deu infarto. Estresse. E uma série de outros fatores. Por quê? Fez uma sobrecarga no corpo. Então, eu posso lutar para ter um progresso, uma prosperidade financeira? Deve lutar. Todos nós devemos. Por isso que viemos com dons e com talentos. Mas nunca se desequilibre na busca dele. Você está querendo o quê? Qualidade de vida? A qualidade de vida, você não deve abrir mão de nada, de nenhuma das suas áreas, para aquilo que você deseja. E assim é em cada área da nossa vida. Eu quero uma evolução espiritual. Não tenho que abrir mão de absolutamente nada. Eu tenho que viver em equilíbrio. Quando o meu lado espiritual estiver atrapalhando a eu ter uma vida digna financeira, você está com problema de desequilíbrio. Para um pouquinho de trabalhar por Cristo, porque você precisa comer. É verdade. Então você tem que fazer o meio termo. Você não precisa sofrer necessidades físicas para servir ao Cristo. Nem passar fome para servir ao Cristo. Nem doar tudo que tem para servir ao Cristo. Você pensa que o dinheiro lhe trará tudo o que mais deseja? Muitas de nós pensamos, não é verdade? Será que o dinheiro vai nos trazer tudo o que desejamos? Dinheiro não traz felicidade. Essa frase é comum. A satisfação com a vida não é mais frequente entre os ricos. Se dinheiro trouxesse felicidade, se fosse o sinônimo de felicidade, as pessoas ricas eram exemplo de felicidade. E o que nós vemos hoje, e o que nós assistimos hoje, o caos no mundo do rico. Tendo tudo que possui em bens materiais, eles se dedicam à droga, à prostituição, ao alcoolismo, enfim, à promiscuidade e tudo ilícito. Quando ele tem o dinheiro e poderia ser feliz, ele acaba se tornando um corrupto. É o que nós assistimos no Senado. É a falta do limite entre a ganância e a prosperidade. Ali está faltando ética. Até mais do que isso, moral. Porque a ética e a moral são coisas bem diferentes. Então, dinheiro não traz a felicidade. Gervásio Espírito nos diz assim, que nós podemos ser felizes sem ter dinheiro. Sem ter dinheiro para os nossos luxos, deixamos claro. Porque ser feliz sem dinheiro nenhum é impossível. A Organização Mundial de Saúde definiu isso. É impossível. Eu tenho que ter no mínimo o meu básico. Imagine se eu estaria aqui pregando, bambeando 3 dias sem comer.
Seria possível? Então sejamos lógicos, tenhamos o nosso básico. Nós não precisamos, quando ele fala satisfação, não é mais frequente entre os ricos, ele está dizendo, ó, eles têm acima do normal. E isso aí não gera felicidade. Existe uma corrente norte-americana chamada de minimalistas. Essas são pessoas que decidiram por trabalhar menos, ganhar menos, gastar menos e viver com menos. Em compensação, elas têm mais tempo para ela, para a família, para os amigos e mais qualidade de vida. É uma opção dessa corrente. Está instalada no Brasil faz 10 anos. Já até saiu no Globo Repórter falando sobre eles. Que adoraram ter trocado as suas limusines, seus empregos na Avenida Atlântida, enfim, satisfeitíssimos pelo padrão de vida que adquiriram. Uma opção deles. Eles estão simplesmente mostrando para nós que o excesso do que é o que eles tinham não lhe traziam paz. Pelo contrário, a perturbação. Eles não tinham a condição de administrar aquilo que eles queriam em excesso. Por isso se sentiram frustrados, refugiados. Eles falavam que quando andavam na Avenida Paulista com os carros deles, o motorista e mais o segurança, que para descer do carro era uma cerimônia, que às vezes ele até desistia de ir nos locais que ele queria, porque chamava muita atenção. O carro, o motorista e o segurança chamavam mais atenção do que ele mesmo, a figura dele. Então eles começaram a perceber que essa forma de viver distanciava as pessoas deles e eram solitários. Sabiam que aquelas pessoas que ultrapassavam esse cordão de isolamento eram os puxa-saco, porque são os únicos que conseguem, ultrapassar esses cordões de isolamento do poder. Quem são os amigos dos poderosos? Pois eles mesmos reclamam quando morrem que não tiveram amigos. E aí a gente entra. A amizade é a mais importante que o dinheiro. O dinheiro é como uma luva. A amizade é como a mão. Um é útil, o outro é essencial. Dois amigos, contando rápido uma história, fizeram uma sociedade. Enquanto eles estavam bens como sócio e a sociedade se prosperava, eles se davam muito bem. Aliás, a sociedade surgiu depois que eles se tornaram amigos. Então eles eram muito amigos desde a infância. Aí a sociedade não deu certo, faliu, eles terminaram, e no término da sociedade um começou a acusar muito o outro, acabaram rompendo a amizade. 15 anos depois eles se reencontram e afirmam que o pior não foi perder o dinheiro, o poder que a sociedade favorecia, foi perder a amizade de muitos anos, e que é o que mais sentiam falta. Porque o poder e o dinheiro, cada um tocou uma profissão e recuperaram novamente. Mas a amizade é aquilo que é um bem preciosíssimo na nossa alma. Nós negligenciamos os nossos amigos. Nunca troque seus princípios por um objetivo. Reinaldo Espírito nos diz assim: estar feliz e ter comportamento ético e moral, porque são coisas diferentes, são atitudes que reforçam mutuamente. Há um reforço mútuo entre um e o outro. Eu não posso dizer para mim que eu estou feliz sendo sem ética. A ética define o padrão, o modelo humano de como deve viver um homem na humanidade. Isso é ética. Movimentos mais éticos que existem. O movimento ecológico, aquilo que define como nós temos que ser para não interferirmos na felicidade do outro. O moral é uma outra história. O moral, as religiões definem bem. Jesus define bem o que é moral. Como é que eu posso ser feliz sem ética? Eu estou ganhando rios de dinheiro na minha fábrica e contaminando o planeta inteiro com o detrito que eu jogo no rio. Posso ser feliz? Falta ética. Como é que eu posso ser feliz roubando o povo? Falta moral. Aí entra a moral. Falta a moral e a ética também. Então não é possível. Como é que eu vou ter paz? Mas dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Mas é possível você viver numa busca progressiva, próspera, sem desequilíbrio. E, consequentemente, em busca da felicidade. E, finalmente, você é amigo ou inimigo do dinheiro? Na sua visão, o que ensinaram a vocês? Muitos vão dizer assim: ter dinheiro é pecado. Outros vão falar assim: dinheiro é sujo. Quem tem não presta. Quem tem dinheiro não vai para o céu.
Aí falam de muito, São Francisco de Assis, que largou tudo, né? E tem outras. Hoje nós vivemos uma era racional. O ser humano não quer mais aceitar imposição. Ele quer aceitar argumentos. E que leva ele a raciocinar. E que nem sempre ele concorda. E que às vezes ele concorda. Isso faz parte de uma lógica saudável. Todo ser inteligente não concorda com tudo. Divaldo Franco, palestrante espírita, ele diz assim: não é a droga, o sexo ou o dinheiro o problema da humanidade, mas o mau uso que fazemos destas coisas. Então, sexo é problema? De forma alguma. Sem sexo, como é que nós vamos nascer? Mas sexo é o pecado de Adão e Eva. Então, Deus teria que ter providenciado outro método de procriação. Porque nós não somos como peixe, que um fica próximo ao outro e se coabitam ali. Mas o uso que fazemos do sexo. A droga, quem disse que a droga é o mal? Eu não sei se vocês se lembram da origem da cocaína. Ela veio no momento de guerra, onde quando uma pessoa era decepada o braço de uma bomba, as pernas, quando ela caía, tombava, e que você ia puxar a pessoa, só via essa parte de cima, aqui embaixo tudo ficava pela explosão. Que dor essa pessoa sentia. Ela tinha que receber uma dose de alguma coisa muito poderosa para fazer ela viajar daquele lugar em segundos, senão ela morria. Olha que maravilha é a droga. Agora o uso que nós fazemos dela hoje em dia é uma outra história. Não é verdade? E o dinheiro? Não são as coisas que têm problema, são o uso que fazemos das coisas. Porque conforme eu uso as coisas, é como eu estou dentro de mim. É como eu estou pensando, é como eu sou, é como eu acredito. Daí eu posso ter uma vida equilibrada, como ser humano natural. Eu não preciso me desequilibrar e fazer sexo escondido. Eu não preciso também partir para a agressão maior ainda, ser uma prostituta. Sejamos nós equilibrados. Né? Isso tem que começar a atingir a mente dos nossos jovens, porque eles não estão deixando de fazer tudo que a gente acha que eles não deveriam fazer. Eles estão fazendo escondido, e aí que é o problema. É ali naqueles localzinhos que eles se encontram para fazer as coisas escondidas dos adultos que não se atualizam, ultrapassados na sua visão e que sempre está impondo limites a ele, é que eles ultrapassam a barreira do normal, do possível, do equilibrado, da harmonia. E ali eles se tornam viciados, prostitutos e tudo mais. Então vamos ver a visão do Cristo. Ele diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então tá aí, Marcos capítulo 10, versículo 25. Aí ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12:34. Agora vamos lá. Nós queremos ir para onde? Para os céus, o reino dos céus. Vamos tentar enxergar o que Jesus fala sobre o céu, ou o reino do céu. Estando Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então quem está esperando ele vir do céu, com aquele anjo tocando trombeta, cheio de arco e flecha, de escudo, de lança, não vai acontecer. Ele falou claro: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então ninguém verá quando ele chegar. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Como é estar o reino de Deus dentro de mim? Eu sou feito de duas coisas: corpo físico e espiritual. Todos nós somos feitos. O reino de Deus está no espírito, na alma, enquanto no corpo físico apodrece e vira pó quando você morre. Ele está querendo dizer: se o reino de Deus está dentro de nós, você tem que alcançá-lo dentro de si mesmo. Não é isso? Fazer uma viagem para dentro de si próprio, alcançar sua paz, seu equilíbrio, sua harmonia, o amor. Dessa forma, dentro de você habita alguém que mora no reino de Deus.
Deus. Então Deus também está dentro de você. Ele diz duas coisas numa só palavra. Se o reino de Deus está dentro de você, Deus também está dentro de você, senão ele está sem onde morar. Então ele também está dentro de você. Daí, quando ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele não estava falando da agulha, mas ele está falando de uma arquitetura na época, que era uma roda, uma pedra enorme, com um buraco no meio, e onde os camelos, para entrar, o camelo é o único animal que ajoelha. Vocês já viram sem o dono descer? Ele ajoelha e anda de joelho, é incrível. Então ele fala, é mais fácil, porque o camelo ajoelha e passa pelo buraco da agulha, daquela arquitetura. O rico não ajoelha. Mas ele não ajoelha por quê? Porque ele é rico? Não, gente. Porque ele é orgulhoso. Porque ele é soberbo. Não tem nada a ver com o dinheiro nessa questão específica. Nada a ver. Outra também, quando ele diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ah, bom. Agora eu entendi. A minha preocupação com o dinheiro é tão grande que se eu morrer, o que acontece? Eu não vou voltar para dentro de mim, eu vou cuidar do meu dinheiro. E ninguém toca nele. Aí chama os tesouros mal assombrados, as casas mal assombradas, as esposas mal assombradas. Tem muita esposa mal assombrada aí, que marido morre e ninguém vai casar com a minha mulher. Eu não vou deixar minha mulher com ninguém. E tem marido mal assombrado também. Tem filho mal assombrado. Que pai que é tão possessivo pelo filho, que quando morre, não deixa o pobre coitado seguir a vida dele, casar com quem ele quer, seguir a profissão que ele quer. Você quer entender? Porque os pais querem continuar ali. Aonde está o vosso tesouro, a sua preocupação, os vossos sonhos? É ali que está o seu coração. Agora, eu posso ter coisas, possuir coisas, usar coisas e não colocar meu coração nas coisas. E eu vou ter paz e tranquilidade. A riqueza e os bens materiais é o resultado do teu trabalho. Se você não desequilibrou para conquistá-lo, terá muito prazer em desfrutar dele. Mas se você desequilibrou para conquistá-lo, pagará alto preço por isso, porque verá outros gozando daquilo que você conquistou por falta de saúde ou por falência do corpo físico, em função da luta do que você teve para conquistar. É aquele sonho do iate, e luta, e não sai do trabalho, e luta, a hora que consegue morre e vai ficar lá na praia olhando a esposa e os filhos nadar com o iate dele e voltar, sem o menor critério para estacionar no porto. Chega e bate o iate dele no porto. Oh meu Deus, aquele homem chega a virar no caixão. Por quê? Porque não tem limite. Chega disso. Quem gosta de viver miserável, então, para o consumidor, como é que eu posso chegar a adquirir? Nós vivemos um mundo material muito complicado. Ligamos a televisão, é mais propaganda do que qualquer coisa. Coisa que não presta é 15, 10, 20, máximo uma hora. E propaganda é o resto. Agora está tendo os canais, 2 canais da Canção Nova, 17 do 8, 24 da Legião da Boa Vontade, 31, que é o canal dos Adventistas. E tem vários canais hoje que não passa propaganda. Eles são contra a propaganda. Por quê? Eles estão querendo evitar esse mundo consumista que está fazendo mal a nós. Então a primeira coisa que eu diria que a gente deveria pensar antes de comprar alguma coisa. Primeiro, você quer comprar? Não deixe que ninguém diga a você o que você quer ou não comprar. Existem técnicas de venda eficientíssimas, que quando você assusta, já assinou, o homem já desapareceu, você só lembra que comprou quando chega a fatura. São técnicas bem preparadas por psicólogo. Imagina, são profissionais que desenvolveram essas técnicas de venda. Você quer comprar? Não deixe que alguém diga o que você quer comprar. É você que tem que querer comprar. Se quer, compre. Mas Guto, compre. Se você quer conquistar a paz no seu coração, compre. E se eu não der condição de pagar, venda. Porque o problema não é comprar, o problema é desfazer dele depois. Porque o amor é tão grande, que aí entra um orgulho tão grande, e fala, agora eu não vendo.
Eu vou passar fome, mas não vendo. Aí está o seu coração. É como se estivesse arrancando um pedaço do seu coração. Segundo, você necessita comprar? Uma coisa é você querer, outra é você necessitar. Nós temos sonhos, queremos beber louco, queremos uma série de coisas. Mas você necessita comprar? E aí que entra um grande problema. Quando obtemos coisas sem necessidade, estamos gastando mais e obtendo menos. São aquelas pessoas que chegam no final do mês e não tem salário para pagar. E olha, não compraram nada, parece que ela não comprou nada. Ela continua insatisfeita, porque ela comprou um monte de coisa que não tem a menor necessidade. E isso aí, para os psicólogos, já é um sinal óbvio de uma insatisfação psicológica. Que vazio é esse que ela está tentando preencher? Que ela não é capaz nem de raciocinar se ela necessita. Mas pelo menos ela adquire. Porque ela está em busca de preencher um vazio, um desequilíbrio espiritual. Eu diria a essas pessoas, busquem religião e parem de consumir. É falta religião, amor, Deus no coração. Aí você tem mais paz, mais tranquilidade. Você não vai querer ser o primeiro a ter o celular mais bonito de todos. Aquela televisão que saiu, aquele carro. Que isso? A quantidade de tecnologia inventada no mercado e saindo por questão de meses é muito grande. Os eletrodomésticos já se ultrapassam em 6 meses. Sua lavadora de 6 meses atrás já é ultrapassada. Se você for atrás do consumismo e não da necessidade, você fica frustrado. Sempre frustrado. E cada vez trabalhando mais, porque você tem que consumir mais. Essa é a técnica de venda. As religiões se transformaram em franchise. Abre-se religião hoje. Ganha esse dinheiro, metade vai para fulano, metade vai para Beltrano. É o consumismo do mundo. E nós estamos entrando nisso. E o terceiro e último, você pode comprar? Vai ter dinheiro para pagar? Essa é a pergunta. Só tenha coisas que você possa conseguir de maneira lícita, ética e moralmente. Dizer que aceitou uma propina no trabalho porque tinha uma conta para pagar não é justificativa para um cristão. Dizer que roubou porque teu filho passava fome não é uma justificativa para um cristão. Eu vou ter como pagar? E se não tiver? Eu vou entrar numa crise. É como se eu tivesse, lembra nos itens anteriores, a autovalorização? Eu vou entrar numa crise porque se eu não consigo comprar o que eu quero, será que o que você quer você necessita? E você pode? Raciocine. Porque senão nós vamos viver cheio de dívidas. Grande parte dos problemas psicológicos dos adultos que não sabem se conter nos gastos e a crise que ele tem com Deus, na relação dele com Deus, é financeira. Olha, estatisticamente, 40% das pessoas que procuram religião é com problema financeiro. Não é espiritual. Por isso que as religiões que vendem o comércio e a promessa do sucesso financeiro são as religiões mais desenvolvidas hoje em dia. Mas existe reunião para pagar em dívidas. Tem santo que faz pagamento. Você faz promessa para santo pagar dívida. O santo deveria dizer para a pessoa: não gaste mais do que deve. É isso que eu deveria dizer. Eu pego a santa, fulano de tal, vou fazer a promessa. Aí assim que a santa paga a dívida dela, o que ela vai? Compra outra coisa. E volta de novo na santa. Ah, coitado do santo. E os santos ficam aí resolvendo o problema financeiro do mundo. Em outra corrente religiosa, são os líderes religiosos correndo atrás da solução. Às vezes, Reinaldo fala assim: quando eu passo por problemas financeiros, ela fala: Guto, esse não é meu problema, esse é seu. Esse é teu problema, não é meu. Vamos para o problema. Ele não quer tratar comigo financeiramente. Eu estou disponível para arranjar um benfeitor que resolucione o problema meu financeiro. Mas dizem que santo também soluciona, dizem que fulano lá soluciona. Eu quero ver. Porque a falta de solução do nosso problema financeiro é gastar o que pode.
Simplesmente é isso. E virar o ano, e passa um ano, e dorme tranquilo, e amar o que já tem, não ficar sonhando pelo que não tem, e não ficar se comparando com ninguém, e ser feliz. Essa é a finalidade nossa. Mas nós nos relacionamos com Deus 40% na relação financeira. Basta nós termos uma dívidazinha, aí a gente lembra de Deus. Na doença a gente leva para lá. Na família a gente dá umas cacetadas, separa, larga, se vira. Mas no financeiro, aí eu tenho que ir para o quarto. Aí eu pego minha Bíblia e vou começar a ler. Na relação com Deus, no problema financeiro, a gente se doa muito mais pelo problema financeiro do que com qualquer outro problema. Até quando nós vamos viver assim? Nós criamos o mundo material. Nós, homens, criamos o mundo material. Criamos as regras do mundo social. E não somos capazes de viver nesse próprio mundo que criamos. Queremos que o mundo espiritual e Deus solucionem o que nós mesmos criamos. Quando Moisés fala da idolatria, quantos de nós não idolatramos o dinheiro? Não é idolatrar imagens que nos leva a profundas reflexões interiores, muitas vezes. Mas o pior é a idolatria do dinheiro. É aquilo que eu faço tudo pelo dinheiro. É o que nós estamos assistindo no nosso Senado, no nosso cenário político atualmente. Estamos vivendo isso aí. A idolatria pelo dinheiro. Há pessoas que querem tanto, eu sempre digo, que se ela parasse hoje de querer e gastasse, ela não conseguiria gastar o dinheiro até morrer. Mas a ganância é isso. É não saber o limite. Não é capaz nem de contar. E essa prosperidade se fixa tanto que existem pessoas que dizem: se você tem que crescer, Deus se manifesta através da sua riqueza. É outra corrente que também existe. Então, se eu sou pobre, Deus não está comigo. Não, você tem que crescer materialmente, financeiramente. É assim que Deus te dá o sinal das suas bênçãos. Coitado de nós pobres. Essas pessoas que pregam isso só esquecem de dizer que poucos são aqueles que estão ricos, porque a maioria dos frequentadores estão pobres, porque dão dinheiro para ele fica rico. Então é ele que vai para o céu, e eles outros que vão tudo aí para sua necessidade. Vamos definir bem uma coisa: dinheiro e religião não são propriamente, como a gente poderia dizer, totalmente separados. Não. Porque para você conseguir paz, harmonia, equilíbrio, você precisa do dinheiro. Prosperidade faz parte. Na parte financeira, no equilíbrio espiritual, no equilíbrio social, no equilíbrio do relacionamento familiar. Sem dúvida, nós não estamos dizendo isso. Mas viver pelo dinheiro é uma longa diferença. Ficamos por aqui hoje. E aproveito a oportunidade para agradecê-los a paciência de ter nos ouvido. E espero profundamente que este assunto aqui proferido venha acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus.